né? O Bolsonaro não coloca. Aliás, o Bolsonaro trata o povo como número, não tem a menor empatia, menor respeito, desconstrói as políticas públicas. Outros candidatos colocados, o Moro também não coloca, não sabe nem onde o povo vive, né? Nunca deve ter pisado um chão de periferia, nunca deve ter ido para um assentamento de reforma agrária, não sabe nem por onde passa a vida do povo, né? Os outros candidatos que estão colocados são todos candidatos de centro-direita com uma pauta liberal, que não colocam o povo como centralidade. Para nós, isso é o centro, é o povo, né? Porque senão não vale a pena também, é isso que eu disse. Se for para fazer um programa que não tire esse país da miséria, que o povo não tenha salário, que o povo não tenha renda, que o povo não coma, onde já se viu, nenhuma nação se constrói assim. Nós não podemos achar que esse é um problema colateral da economia. Não, a economia é um instrumento que serve à vida, e o desenvolvimento econômico só é possível se você tiver o seu povo indo junto, senão não é possível, né? Vai ser para alguns, para a ilha, não é para a ilha que a gente quer governar. Por isso que é preciso deixar claro, porque esse é um contrato com a população, com o povo, né? Porque em ganhando a eleição, nós vamos ter legitimidade para fazer o que a gente precisa fazer. Então, tem que deixar claro o que nós vamos fazer. Nós queremos que o povo seja a centralidade do orçamento. É óbvio que tem outras questões que nós temos que discutir, falar, tem uma infinidade de temas que o governo trata, né? Mas isso é a centralidade. Então, é o pressuposto para sentar numa mesa, né? E esses partidos com quem a gente tem conversado têm todos a mesma linha de pensamento, né? A questão da governabilidade, dois fatores. Um é garantir uma bancada maior. Por isso que essa discussão da federação ela é muito importante. Além de uma unidade programática e política de um campo, ela também pode potencializar a eleição de uma bancada maior desse campo no Congresso Nacional. Não que a gente vá fazer a maioria, mas a gente chega próximo a um patamar que nos ajuda muito, né, nas negociações e na atuação do Congresso. Segundo, que nós vamos ter que saber qual Congresso vai ser eleito. Nós não temos governabilidade sobre isso, a não ser sobre nós e a nossa atuação para fazer uma bancada potencial. O Congresso que for eleito, nós temos que avaliar e ver como construir essa governabilidade, né? Quais são os pontos possíveis de negociação, quais não são, que tipo de projetos nós queremos buscar, que tipos de projetos nós queremos aprovar, e, a partir daí, construir a governabilidade política. O presidente Lula diz uma coisa muito interessante, não se governa com o Congresso que se quer, se governa com o Congresso que o povo eleger. E o governante tem que ter capacidade, né? E isso é uma das questões importantes num governo, capacidade política de articulação. Então, isso depende muito de como nós vamos fazer, né, em ganhando as eleições, e nós temos que trabalhar muito para ganhar, né, muito mesmo, porque não vão ser eleições fáceis. Em ganhando as eleições, a nossa capacidade de fazer essa articulação. Por exemplo, algo que o Atush falou aqui, sobre a questão da Petrobras. Não podemos continuar com essa política de preços da Petrobras. Isso é um assinte, é um absurdo. Um país que é um dos maiores produtores de petróleo, colocar para a sua população pagar uma das gasolinas mais caras do mundo, óleo diesel, gás de cozinha, para enriquecer quem está fazendo investimento privado, os acionistas privados. Isso não existe. A Petrobras foi criada por Getúlio Vargas para ser um instrumento do desenvolvimento nacional. Na Petrobras tem dinheiro público, tem esforço, suor do povo brasileiro. Essa política não pode ficar, ela não é sustentável. Então, é óbvio que vamos mudar. E é óbvio que vamos precisar de base no Congresso para fazer mudanças na legislação que permitam a gente avançar com a Petrobras como uma empresa para o desenvolvimento nacional, né? Teve uma pergunta também sobre a questão da federação, se ela não diminui os partidos. Não, porque os partidos continuam com a sua autonomia, com o seu tamanho, com a sua política, com os seus fundos, com os seus números, com tudo. Ela é apenas uma união política, né, que força um processo de unidade permanente e potencializa a atuação desses partidos que estão no mesmo campo político. E mais do que isso, torna mais nítida a posição de cada um que compõe os partidos que integram a federação. Eu acho isso muito importante. E o processo que a gente está se preparando para enfrentar tem a ver com o futuro, né? Nós temos que lutar. Obviamente que nós não temos maioria no parlamento, se tivéssemos, já teríamos feito o impeachment do Bolsonaro. Não conseguimos, ele tem essa base, que é o Centrão, fez as suas negociações através do orçamento secreto, através dos cargos, e ele se mantém no poder. O Guedes continua com essa política tresloucada. É bom o mercado ter cuidado com o Guedes,
que o Guedes está fazendo isso e depois isso pode não dar certo, não dar bem, entendeu? Porque vender a Petrobras não é uma privatização qualquer. Vender a Petrobras é vender o coração dos instrumentos de desenvolvimento do Brasil. Isso não dá para aceitar. Isso não dá para aceitar. Então, isso vai ser uma briga. Vai ser uma briga no presente, e se nós não vencermos, nós vamos fazer de tudo para vencer no futuro. Porque não dá para aceitar Petrobras privatizada. Isso não dá. Então, é bom avisar os investidores, esse pessoal aí que fica ávido para fazer compras, que isso pode ter consequências ruins para eles. Porque nós não vamos aceitar isso de maneira tranquila. Vende a Petrobras e não faz nada. Não tem isso. Olha, querer nem sempre a gente conseguir realizar. É natural, é legítimo que os partidos manifestem os seus desejos. É legítimo o PSB dizer para nós que ele quer Pernambuco, que ele quer São Paulo, que quer ter candidato no Rio Grande do Sul. Faz parte do partido, são um partido para isso, para disputar, tem nomes, né, com potencial, com força, então é legítimo. Agora, se isso vai ser possível, é só numa construção política, né, de compreensão da estratégia. Então, o fato de se colocar isso na mesa não quer dizer que vai se realizar. Mas, obviamente, que o PT, pelo projeto nacional que tem, né, pela prioridade da candidatura do Lula, também tem que ter sensibilidade, né? Porque senão vai dizer assim, o PT quer tudo, né? O PT quer, claro, um partido forte, um partido grande, um partido que tem condições de disputar, mas se nós queremos construir uma base para uma disputa maior, que é essa, que é estratégica e que tem a ver com o país, com o povo brasileiro, a gente tem que saber sentar numa mesa e negociar. Mas isso ainda está muito cedo, está muito no início, agora que a gente está começando a conversar, ainda vai rolar muita água por debaixo dessa ponte. Não, então, essa questão do vice. É claro que o candidato a presidente da República, que o presidente Lula, tem um peso preponderante nisso, é óbvio, né? A sua opinião, as suas conversas. Agora, o presidente Lula tem um espírito partidário muito grande, e ele sempre leva ao partido as questões, e ele sabe que esse processo se dá nesse debate, né? Então, eu acho que ele está conversando, conversa com muita gente, é o papel que ele tem que fazer, mas ele também compreende que o processo de construção de uma aliança se dá na conversação entre os partidos, né? E, obviamente, que nós levaremos muito em consideração, muito, muito mesmo, a opinião do presidente Lula, que, aliás, é o nosso presidente de honra do PT, né? A questão do PSB indicar a vice. Se o PSB estiver dentro de uma composição, de uma coligação, da federação, e além da federação a gente não tiver mais nenhuma coligação, é natural que essa federação decida a indicação do vice, né? E me parece natural, pelo tamanho do PSB, que ele seja o partido a fazer essa indicação. Mas isso também não é algo determinado, né? É algo que vai ser discutido dentro da federação e da composição, né? Então, isso é uma coisa importante a se dizer, né? A outra coisa é São Paulo. Obviamente que São Paulo tem muito peso, né? A candidatura do Haddad está indo bem, a nossa militância a pré-candidatura, né, está animada. Eu acho que lá a gente tem que tentar, sim, a composição. Se a gente fizer a federação, necessariamente PT, PSB tem que conversar, e eu acho que a gente ainda tem que tentar a composição com o PSOL, né? Eu tenho muito respeito pelo Boulos, a gente tem muita gratidão, é um grande companheiro, e eu vou lutar até o fim para que a gente chegue a uma composição com o PSOL também. Então, tem que se estabelecer uma mesa de conversação em São Paulo, né? O que nos une, qual é o programa, e como que a gente pode estar junto dentro desse processo, né? O que cada um cede, o que é possível fazer. E como eu disse, quer dizer, as pessoas estão se colocando, estão fazendo as suas articulações, é muito legítimo, quero dizer isso, é legítimo o Boulos se colocar como candidato, é muito legítimo o Haddad, pelo peso que tem, o significado que tem, se colocar como pré-candidato, é legítimo o Márcio França se colocar, e esse é um processo, né, que vão construindo, enfim, agregando forças a si, e nós vamos ter que conversar. Então, tem que sentar numa mesa e a gente ter uma conversa séria, qual é o projeto geral e como que a gente encaminha localmente.